Bom, nós vamos falar sobre as religiões chinesas. A China ela é composta por muitas culturas e, assim como muitos outros países, ela também possui religiões. Só que ela não possui apenas uma, ela possui várias. E as principais são o xenismo, que é a religião tradicional chinesa, o taoísmo e o budismo. Aí temos aqui algumas imagens que representam cada um. O budista representa o budismo, esse é o símbolo do taoísmo, e o outro representa a religião, no geral, porque o xenismo ele não é totalmente uma religião. Religião tradicional chinesa ou religião popular chinesa, Zhongzhuo Mijian Zonglao ou Zhongzhuo Mijian Xingyang, e também xenismo são termos utilizados para descrever o conjunto de tradições étnicas e religiosas que tem sido o principal sistema de crenças da China e dos grupos étnicos chineses Han por boa parte da história. O xenismo abrange a mitologia chinesa e inclui o culto dos Shens, que pode ser divindades naturais, Taizu ou divindades ciânicas, divindades urbanas, divindades nacionais, heróis nacionais e semideuses, dragões ancestrais. Neste conjunto, pode-se encontrar vários elementos e valores do budismo, do confucionismo, do taoísmo, da mitologia chinesa e de outros costumes, crenças, superstições e práticas tradicionais. Essa também costuma ser confundida com o taoísmo, já que durante séculos o taoísmo institucional vem tentando assimilar ou desassimilar as religiões locais. A República Popular da China atual, mais de 30% dos habitantes seguem o xenismo ou o taoísmo. Apesar de ter sido reprimida com força durante os últimos 2 séculos da história da China, desde o movimento Taiping até a Revolução Cultural, a religião popular chinesa vem passando por um período de renascimento nos dias de hoje. Bom, para entender melhor sobre o xenismo, eu vou falar um pouco sobre a mitologia chinesa. E é um conjunto de histórias a mitologia chinesa, não tem muito bem como dizer todas, né? Só que essas são lendas e ritos da China, passados de geração em geração de forma oral ou escrita. Então, são diversos temas que são tratados dentro da mitologia chinesa, incluindo mitos que envolvem a fundação da cultura e do Estado chinês. Bom, essa basicamente acredita muito em deuses ancestrais e principalmente os dragões, assim como disse o Natan. Também é importante ressaltar que muitos desses deuses, né, da mitologia, eles não são deuses, tipo, que nem os nossos, sabe? Eles são considerados deuses, só que eram humanos, eram reais por muitas vezes, não eram fictícios ou, né, assim, pela crença, algo que existe, mas, sabe, é algo que de repente em algum momento já existiu. Então, após a morte desses, eles se tornam deuses. Então, aí que vem a questão dos ancestrais serem tão gloriados, né, tão importantes, porque devido às virtudes deles e às suas boas ações praticadas durante a sua vida, eles são considerados deuses depois. Então vai ter sempre uma questão assim, seu ancestral era assim, então você tem que seguir a visão do seu ancestral. É tipo uma cultura meio assim. Muitas vezes faz parte até mesmo da própria família. Uma coisa assim que a gente pode pegar como referência é, por exemplo, o filme da Mulan, da Disney, onde ela faz referência aos seus ancestrais, né? E aí tem o dragãozinho lá com ela, faz parte dessa cultura. Para pegar como exemplo, tem um deus chamado o Supremo Imperador, ou Augusto de Jade. Ele é como se fosse uma divindade que tem a autoridade máxima, ou seja, tipo, todos os outros estão subordinados a obedecer ele. Segundo a lenda, ele também fez parte da criação dos seres humanos a partir do barro, tal como muitos outros mitos criados, né, da parte ali da mitologia. E é tipo assim, ele criou o ser humano após moldar as estatuetas e deixando-as no sol para secar. Bom,
eu vou falar um pouco sobre o taoísmo e seu fundador, que foi Lao Tse, que significa o velho mestre. Bom, ele viveu e trabalhou na cidade de Luoyang como um arquivista. Ele também foi o contemporâneo de Confúcio e responsável pela produção do Tao Te Ching, composta por exatos 81 poemas. O ideograma Tao significa o caminho. Ele é simbolizado por um círculo com duas metades iguais, meio preto e meio branco. Seu símbolo representa aquilo que virá, ou a mudança, ou o vazio, ou o infinito. Ele aponta uma vida rígida pelos elementos feminino e masculino como forças complementares e indissociáveis. O taoísmo também é uma filosofia de vida e religião chinesa linear. Ele também defende que o ser humano deve viver em harmonia com a natureza, pois faz parte dela. Também defende que quando tomamos a natureza como referência em nossas vidas, atingimos o equilíbrio. Não existem ações desnecessárias e que todas as ações devem ser suaves e flexíveis, utilizando da sutileza e harmonia em um lugar de força. Ele também afirma que o desprendimento do mundo material e a anulação dos desejos são necessários para a não ambição. O taoísmo pode ser dividido, a tradição, em filosófico e religioso. No filosófico temos textos canônicos. Também temos o Tao Te Ching, que é um livro que contém os ensinamentos do próprio Lao Tse e do Dao Zhang, e aproximadamente com 1.500 textos. O religioso, fruto dos movimentos religiosos, inclusive, para instruir a religião, e elementos da religião tradicional chinesa com aspectos do budismo. Bom, eu vou falar sobre a religião do taoísmo e ela se inicia no século II depois de Cristo, quando Sheng Taoling funda a seita do Caminho dos Mestres Celestiais, ou seja, ele funda a primeira seita e dá o início à religião. Aí eu vou falar sobre alguns métodos que eram utilizados e ainda fazem parte da cultura até hoje, que no caso são a ingestão de alimentos específicos, exercícios de respiração, como a meditação, por exemplo, o uso de talismãs. Na verdade, o yoga também faz parte. Ginásticas, que é como o yoga, e artes marciais, Tai Chi Chuan, que trabalham além do corpo, a mente também. Bom, no taoísmo eles praticam muito a questão do desapego do mundo material. Ou seja, né, você não se apegar mesmo aos bens materiais que você tem. E para isso, a meditação seria um caminho que ajudaria as pessoas a se conectar melhor com o universo e ter um entendimento mais profundo dele e se libertar das coisas materiais da vida, mas sim do conhecimento, né? Praticar o conhecimento e a leveza do seu ser. E é isso que o taoísmo defende. Falar sobre um pouco o budismo. O budismo na China é uma das 3 maiores escolas filosóficas. Ele tem sido influenciado pela cultura, política, literatura e a filosofia chinesa ao longo de 2 milênios. Ele conta, assim, que a origem nesse país veio o segundo imperador da dinastia Han, do leste de Ming de Han. Teria visto um ser voando dourado. Assim ele interpretou como uma visão do Buda. Ele então enviou cerca de 400 emissários a outros países para obter informações sobre a doutrina. Escrituras budistas teriam sido trazidas nas costas de cavalos brancos por 2 grandes monges indianos. Então, o imperador ordenou que a construção do primeiro templo budista na China, o monastério de Baoma, na atual cidade de Longhan, na província de Henan. Os monges levaram 42 sutras, contendo 600.000 palavras em sânscritos. Eles falam assim também que, apesar do budismo ter chegado na China, ele também foi muito expandido para outros países. Ele falou que o budismo se expandiu pelo mundo, existindo templos budistas em diversos países da Europa, das Américas. Ele falou que foi muito levado através do mercado da seda.
Tipo assim, toda vez que chegava numa nova cidade, ele ia adaptando conforme a cultura, igual aconteceu na China. Ele foi muito influenciado pela cultura, pela filosofia, pelo seu jeito. Então, o budismo ele é muito de se adaptar à necessidade do que as pessoas precisam. Os praticantes da religião budista eles têm como objetivo majoritário alcançar o nirvana, que seria uma espécie de autossuficiência espiritual. A religião, como um dos preceitos, a reencarnação. Dessa forma, a cada vida que se passa é possível aprender com os acertos e com os erros, e assim cada vez mais chegar próximo de alcançar o nirvana, que é um dos objetivos principais da religião. O karma, que é um assunto muito discutido na religião, tem como ideia que as boas e as más ações vindas da intenção mental trarão consequências nas minhas próximas vidas. Assim, a cada vida que se passa, é dada uma nova oportunidade de aprender, uma nova oportunidade de ser melhor, vivendo esse ciclo até se atingir o nirvana. Esse ciclo vicioso de sofrimento é chamado de samsara, e ele é regido pelas leis do karma. Assim, o caminho pretendido no budismo é o caminho do meio, que significa basicamente a prática do não extremismo, tanto físico quanto moral. Os ensinamentos do budismo possuem extrema importância. Eles têm como objetivo chegar à sabedoria da moderação e da igualdade. Muitos desses ensinamentos são parecidos com o cristianismo, que é a religião que nós conhecemos de ponta a ponta. Para os budistas, é preciso, antes de tudo, reconhecer que a dor é universal, e que toda a sua causa reside no desejo das coisas que não podem satisfazer o espírito. Isso é, a dor habita no desejo de coisas transitórias. Dessa forma, o sofrimento extingue-se quando o homem renuncia a esses desejos. Isso porque a raiz dos desejos se origina na ignorância, sendo a sabedoria o melhor caminho para dominar a dor. Assim, há no budismo uma coisinha chamada Senda das 8 Trilhas, no qual há uma listagem de elementos básicos que o homem deve dispor para atingir o nirvana, para possuir um sucesso em sua trajetória. De todo esse englobo, mais tarde, foi extraído 5 preceitos, que são parecidos com os mandamentos judaico-cristãos, pois aconselham a não matar, não roubar, não cometer atos impuros e não mentir, e também não beber líquidos inebriantes. Gautama dizia: o ódio não termina com ódio, mas com amor.